Mais uma vez, meus irmãos, estamos aqui, graças a Deus, a paz do Senhor a todos. Para mais esta vez aprendemos a palavra do Senhor, hoje a lição 7, onde vem nos falar a respeito do ministério de profeta. Mas antes de iniciarmos a nossa lição, vamos começar com a oração ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, mais uma vez, Senhor Deus, estamos aqui e adentramos, Senhor, nos teus átrios, ó Pai celestial, para te rogar, Senhor, e para te pedir, Senhor, as tuas bênçãos e para agradecer por tudo que tens feito por nós, Senhor, neste dia. Meu Senhor, da glória por tudo quanto tens feito por nós, Senhor, no decorrer de nossas vidas. Senhor Deus, porque se aqui estamos, Senhor, é pela tua grande misericórdia para conosco. Obrigado por tudo, meu Deus, pelos livramentos, pela salvação de nossas almas, porque nunca desististe de nós. Nos amaste de tal maneira, ó Deus, que enviaste teu Filho unigênito para morrer por toda a humanidade. E aqui estamos porque demos crédito à pregação, Senhor. E assim continua conosco, nos ajuda e nos abençoa. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor, como falei anteriormente, o assunto da lição nos fala a respeito do ministério, o ministério de profeta. Louvado seja Deus. Em 1 Coríntios 12, 28, o texto áureo nos diz: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Aleluia! Louvado seja Deus! E a verdade prática da lição nos diz: o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Louvado seja Deus. É bem verdade, meus irmãos, pois é um dom de Deus para a Igreja atual. Louvado seja Deus. O profeta ele é chamado para falar segundo o coração do Pai, de Deus Pai, aleluia. Nem sempre a mensagem é aceita, evidentemente, mas no Antigo Testamento, irmãos, alguns sofreram perseguições. Nós vamos ver isto, e lendo a palavra de Deus, irmãos, bem sabem que os profetas foram perseguidos, tiveram perseguições terríveis, por trazer aos israelitas, irmãos, a mensagem divina. E não é diferente hoje também não. Profetas também são perseguidos, pastores, evangelistas, porque trazem a palavra do Senhor, e muita gente não aceita, não concorda, não é? Mas a palavra de Deus é bem clara, e o que nela está escrito é para o nosso conhecimento e para cumprimento, porque tudo vai se cumprir, meu irmão, e está se cumprido, não passa nem uma vírgula, nem um tio sequer, que não vá ser cumprido não a palavra de Deus. Pois bem, no Novo Testamento, irmão, como nós vimos aqui, por exemplo, os profetas eles não perderam a preeminência, não é? Preeminência quer dizer, irmão, superioridade, por hierarquia ou categoria. Então, não perderam, no Novo Testamento também não perdeu. Eles, juntamente com os apóstolos, eram as colunas da igreja. A introdução nos diz: a lição desta semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Estudaremos alguns aspectos desse dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento. O ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar. Aleluia! E não é diferente para a nossa igreja também não. O profeta lá do Antigo Testamento, irmãos, vamos ver aqui o conceito a respeito do profeta. Era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, um embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Quando Deus levantava um profeta, designava-o para falar para toda a nação israelita e até mesmo a povos ou nações estranhas. Aleluia! Eles não se limitavam a falar apenas para o povo israelita, não. Falavam para as outras nações também. Porque o Senhor, quando Ele quer falar, não importa com quem seja, Ele manda, Ele envia, glória a Deus. Pois então,
Vamos ver, por exemplo, irmãos, aqui, louvado seja Deus. Vamos ver aqui, por exemplo, em Jeremias. Glória a Deus. Vamos ver aqui em Jeremias, no capítulo capítulo 1, e versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Aleluia! Louvado seja Deus! Se foram as palavras de Jeremias, por exemplo, filho de Ilquias, um dos sacerdotes, que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Então, a ele veio a palavra do Senhor do dia de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Então, falou isto, que lá no ventre materno o Senhor já o conhecia. Conheceu a ele, e antes que ele saísse da madre, o Senhor o consagrou e o constituiu por profeta. Aleluia! Vê como é que o Senhor trabalha, irmãos? Por exemplo, Jesus Cristo, ele foi gerado em uma mulher, que, por obra e graça do Espírito Santo, e também já veio como profeta também. E também, ele foi o maior dos profetas, e continua sendo. E também João Batista, como nós vimos, também, na realidade, foi um profeta, porque era um arauto do Senhor. Ele também profetizava, pregava a palavra. Louvado seja Deus. E não é diferente hoje não, meu irmão. Os profetas atuais são para realmente trazer a palavra. Nós vamos ver isso aqui na lição. Então nós vemos que quando Deus levantava um profeta, designava para falar para a nação, e ao longo de toda a história veotestamentária, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizar em seu nome. Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas, para a nação de Israel. O irmão pode ler essa história aí, lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículos 19 e 20. Elias e Eliseu também foram consagrados profetas do Senhor para trazer a mensagem do Senhor ao povo de Israel. A profetisa Ulda também, lá em 2 Reis 22, 14 e 20. E muitos outros, irmãos, como os profetas literários, Isaías, Jeremias e Daniel. Então, isso tudo está aqui na palavra do Senhor. Então, irmãos, procurem estudar a lição minuciosamente, irmãos, porque traz realmente enriquecimento, um lenitivo para a nossa alma. Agora, o ofício de profeta, irmãos. Através da inspiração divina, o profeta recebeu uma revelação que desvendava o oculto, anunciava juízos, emitia conselhos e advertências divinas. Muitas vezes até duras, mas ele falava. Tinha que falar e tinha que falar a verdade, não omiti-la. Hoje nós vemos muitas pessoas se vendendo aí, profetas que não dão a mensagem de Cristo, como havia também lá no passado. Profetas que realmente não entregavam a palavra do Senhor, mas eles pagavam caro por isto. Pois bem, então nós vemos que expressões como veio a mim a palavra do Senhor e assim diz o Senhor eram fórmulas usuais para o profeta começar a mensagem divina. Isso está lá em Jeremias 1,4, Isaías 45,1. Os irmãos vão ver que eles começam desta forma. E assim a palavra, veio a minha palavra do Senhor. E assim diz o Senhor. Então era dessa maneira que eles falavam. Símbolos e visões também eram formas de Deus falar através dos profetas ao seu povo. Lá em Jeremias, o irmão vai observar lá em 30:28, Daniel 7:1 também. Porque esses profetas tiveram visões, tiveram sonhos, interpretavam esses sonhos por revelação divina. Por revelação divina. Como é que eles poderiam interpretar sonhos da própria cabeça? Do seu próprio entendimento? Jamais. Então o Senhor é que os fazia conhecer isto. Pois bem, e o profeta também exerceu um importante papel de conselheiro na história do reinado de Israel. O conselheiro, irmãos, aconselhava a nação. Natã, lá em 2 Samuel 12:1, 1 Reis 8, 10 e 11. Contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido
pois sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza, a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. Os irmãos pensam que a injustiça só acontece hoje, como nós vemos aí, tribunais, né, indo contra as leis, soltando elementos que não devem ser soltos. Quer dizer, aí irmão olha assim e diz, poxa, mas que injustiça, né? Pessoas que matam e não vão presas, são soltas aí. Quer dizer, aí irmão diz assim, poxa, mas que injustiça, né? Mas essas injustiças não aconteciam só lá, só agora não acontece só agora. Aconteciam também lá no passado, onde açoitavam os profetas, prendiam os profetas, e vejam bem, por falarem a verdade à nação. Porque o que eles transmitiam se cumpria, irmão, na vida da nação. Se cumpria. Foram escravizados por profecias que os profetas disseram a eles, que Deus mandou que falasse. Foram escravizados, sofreram perante as nações, tiveram derrotas, porque o Senhor os avisava. Mas eles não se arrependiam. Porque para nós, se vem o aviso, é para arrependimento. É para que nós possamos crescer espiritualmente. Pois bem, contudo, após a divisão do reino, nós vimos aqui, nós já lemos, então eles foram perseguidos. Agora, o profetismo, irmão, de acordo com o dicionário teológico da CPAD, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 a.C. Veja bem, tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu. O que é monoteísmo, irmão? É observar a sua crença em um só Deus. Então, tinha um Deus único, mas o povo se desviou, meu irmão. Será que é diferente da igreja hoje? Será que a igreja segue realmente a um só Deus? Segue os padrões divinos? Segue o que a Bíblia manda que nós façamos, que nós sigamos? Será que nós estamos agindo desta maneira hoje, meu irmão? A igreja do Senhor, a igreja, irmão, representa aqui realmente, ela é constituída a igreja do Senhor, o povo do Senhor, assim como Israel foi para Deus no passado. Hoje a igreja do Senhor pertence a Cristo, que foi Ele que nos comprou por um alto preço, o seu sangue derramado na cruz do Calvário, para a nossa remissão. Então, Ele nos comprou por alto preço. Então, nós pertencemos a Cristo, aleluia. E hoje é diferente, irmãos. Será que estamos realmente seguindo a palavra do Senhor? Pois bem, nós estamos acreditando realmente em um só Deus, em um único Deus verdadeiro? Ou estamos aí indo em outros lagos aí, em outras praças, adquirindo costumes e adorando deuses que não devem ser adorados? Porque quando nós participamos até de festas pagãs aí, irmão, festa de São João, festa de carnaval, essas coisas aí, você está adorando a demônios, não é? Essas festas aí que levam o nome de santo, mas de santo não tem nada, puro demônio, certo? Então veja, porque o único que é digno de ser adorado é quem? É Deus, Jesus Cristo, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Eles são dignos de toda adoração, de toda honra e de todo louvor, e ninguém mais. Nós temos que adorar a Deus, honrar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, né? Em primeiro lugar ao Senhor. E aí diz mais lá no Antigo Testamento, lá no princípio, não terás outros deuses diante de mim. Glória a Deus. Outros deuses. Então é negado à nação de Israel ter outros deuses, assim como é negado a nós, temos outros deuses, irmão. É a igreja do Senhor, pura, santa e imaculada. Pois bem, então veja que esse movimento era para realmente restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, não é? Denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor, avisar que o Senhor vem buscar a igreja, que o Senhor vem buscar o seu povo e reavivar a esperança messiânica que é Jesus Cristo. Pois bem, mas nessa época aqui, esperança messiânica era para adivinhar o quê? A Jesus Cristo, o Messias. Agora, como Jesus veio, irmão, agora o nosso anúncio é dizer o quê? Que Jesus voltará para buscar a igreja. Que Jesus voltará para levar sua igreja para o céu, para estar com Ele. Louvado seja Deus. E para reinar com Ele, meu irmão.
A Bíblia nos diz que Jesus Cristo virá e reinará nesta terra aqui por 1000 anos. E a igreja vai reinar junto com Cristo. Isso é só Bíblia, meu irmão. Tem que ler Bíblia para entender estas coisas. Pois bem, foi nesse tempo que os verdadeiros profetas de Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Hoje é diferente, irmão. Nós estamos vendo aí, olha, lá na África, né? Quer dizer, pastores sendo expulsos de lá, o povo apanhando no meio da rua. Olha aí, meu irmão. Olha aí o que é que está acontecendo. A vinda do Senhor está bem próxima. Nós não sabemos o dia e a hora que ele vem, mas que ele virá buscar a igreja, virá. Pois bem, meu irmão, o profeta no Novo Testamento, a importância do termo profeta no Novo Testamento. Como já vimos lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, são mencionados o quê? 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja, na igreja antiga. O apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Não por acaso o termo profeta, irmão, aparece na segunda posição da lista, apresentado em 1 Coríntios 12, 28 também. Em Efésios 4, 11, o profeta é identificado 3 vezes nas epístolas de Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. Se os irmãos forem ver aqui Efésios 2, 20, 3, 5 e 4, 11, os irmãos vão verificar isto, que os profetas estavam sempre, porque o Senhor se refere o quê? Na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Aleluia! Louvado seja Deus! Glória a Deus, aleluia. Vamos ler aqui, irmãos, um dos versículos. Vamos ver aqui a palavra do Senhor, o que é que ela nos fala. Vamos ler aqui. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Em Efésios capítulo 2, versículo 20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Aleluia! Louvado seja Deus. Olha aí que alegria, meu irmão. Nós sabemos isto, não é? Que Jesus Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina, não é? Então nós temos que anunciar a Cristo. Então, na doutrina dos apóstolos, não é? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Fundamento, irmão, palavra, fundamento, doutrina dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Aleluia! Louvado seja Deus. Mais um aqui, irmãos, para os irmãos não terem dúvidas. Capítulo 3, Efésios, capítulo 3, versículo 5. Louvado seja Deus. Novamente aqui, ó. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Olha aí. O Senhor sempre se referindo a apóstolos e profetas. Certo? Então veja que realmente a palavra aqui está completa. Capítulo, vamos ver aqui, irmãos, capítulo 4 e versículo 11. Louvado seja Deus, aleluia. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Ele mesmo, Jesus Cristo, meu irmão. Jesus Cristo mesmo fez isto. Pois bem, então a Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. O ofício do profeta neotestamentário, irmãos, ou seja, nos dias atuais, no Novo Testamento. Seu ministério do Novo Testamento não consistia em predizer o futuro, veja bem, adivinhar o presente, ou ficar fora de si, como em transe. Não é? Muita gente por aí fica em transe. Então isso tudo, meu irmão, isso é balela, não é desta forma não. Veja bem aqui o que é que nos diz a palavra do Senhor. Não é? Os neotestamentários, não. De acordo com o comentário bíblico pentecostal, Novo Testamento, o profeta testamentário era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Que é a palavra do Altíssimo que ficou para nós, meu irmão? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Apesar de ele algumas vezes predizer o futuro, algumas vezes, conforme instrui-nos a Bíblia do estudo pentecostal, proclamar
né? E interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vistas à demonstração, a demonstrar, irmão, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Olha aí quais são os propósitos atuais dos profetas. Não está falando da vida de ninguém, entendeu? Não está dando casamento para A ou B, entendeu? O Espírito Santo não se presta a essas coisas não, meu irmão. Não é desta forma, não é por aí. Também não é acusador, como muitos se arvoram profetas aí, acusando irmãos em profecia. Quem é o acusador, meu irmão? A Bíblia nos diz que o acusador é o inimigo de nossas almas. O acusador é o Satanás, não Cristo. Entendeu? E Jesus não envergonha ninguém, meu irmão. Pessoas que levantam no meio da igreja para profetizar contra uma pessoa, contando isto, aquilo da vida de irmão, que ele soube por intermédio de alguém, e agora está lançando no meio da igreja, no meio de todo mundo, dizendo que é o Espírito Santo. Tenham muito cuidado com estas coisas, meu irmão. A palavra do Senhor nos alerta quanto aos falsos profetas, que só disseminam discórdia. Eles não têm amor, eles não têm humildade, sim arrogância. Arrogância mesmo. É diferente, o falso profeta, ele é arrogante, dissemina discórdias, contendas. E não é dessa forma que o Senhor quer, não é desta forma que o Senhor age, não. Pois bem, irmãos, querem confirmar isso, leio em Atos 3, 12a, 26 e 1 Coríntios 14, 3. Era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para o do Antigo, desmascarar o quê? O pecado, proclamar a justiça de Deus, irmão, advertir do juízo vindouro. O que é o juízo vindouro, irmão? O que viria a acontecer com aquela nação de Israel e o que vai acontecer com a igreja. Juízos vindouros, certo? Pois bem, e combater o quê? O mundanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus. Olha aí, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Combater, não é? Vemos aqui em Lucas, capítulo 1, irmãos, em versículo 14, que nos fala desta maneira: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Falando a respeito de João Batista. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Aleluia! Louvado seja Deus. Olha aí, meu irmão. Então, quais são os deveres do profeta? Então, desmascarar o pecado. Falar sempre contra o pecado, não é contra pessoas não, viu, meu irmão? Não é contra as pessoas. Ah, o fulano de tal, o ciclano faz dessa maneira, Beltrano faz dessa maneira. Não, é contra o pecado, a prática do mal, aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Entendeu? É contra isso. E o profeta fala. Pois bem, combate o quê? Desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual. Combater o mundanismo, meu irmão. A gente não deve deixar o mundo entrar na igreja, não, meu irmão. Nós temos que ser contra isso, ser enfáticos contra isso. Mundanismo. Vestir-se da maneira do povo lá de fora, isto é inconcebível. Pessoas de mini saia dentro da igreja, homens se portando desonrosamente, né? Não se pode andar desta maneira, meu irmão. Nós somos o quê? Concidadãos dos céus. As palavras, o povo lá fora tem que ver a luz de Deus brilhar em nossa vida. Nós temos que ser luz por onde nós andarmos. Aí sim vai demonstrar o verdadeiro profeta, aquele que profetiza, que prega a palavra, que fala de justiça e não de injustiça. Louvado seja Deus. Era dever do profeta, então, proclamar tudo isto entre o povo de Deus. Por causa da mensagem
de justiça que o profeta apresenta em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito. Ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. É isso que acontece, irmão. Perseguição, rejeição de quem fala a verdade. Ninguém gosta. Se você tacar em alguma coisa que as pessoas estão fazendo, contrário à palavra de Deus, elas vão ficar aborrecidas. Mas tem que se falar. Tem que se falar estas coisas. Pois bem, o objetivo do dom ministerial de profeta. A função do profeta do Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos em que ele mencionou os 5 ministérios de Efésios. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã, pois como organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para a edificação em amor. Né? Para que tal seja uma realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções, capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. Aleluia. Agora, irmãos, o discernindo o verdadeiro profeta do falso. Nós vamos ver aqui 2 características do verdadeiro profeta. São a simplicidade e o amor. Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor e a sua conduta simples demonstra quem ele está servindo, o Deus de amor. Aleluia. Já o falso profeta, irmão, só pensa em si, em seu status e benefícios. Profetiza objetivando a autopromoção. Ele mente, ilude e engana. Lembremos-nos de Ananias, o profeta mentiroso, que enfrentou Jeremias. Se não forem ler isto aqui, irmão, lá de Jeremias 28, 10 a 12, os irmãos vão ver que ele foi contra o profeta Jeremias, falou mentira ao povo. E o Senhor usou o profeta Jeremias para dizer que ele não passaria daquele ano, que ele morreria naquele ano mesmo, porque ele mentiu para o povo, dizendo-se profeta de Deus e falando mentiras. Então veja, o castigo viria a ele. Vocês vão ver lá em Jeremias 28, 10 a 12, os irmãos vão ver este fato. Pois bem, pelos frutos os conhecereis. Uma advertência séria de Jesus para os seus discípulos foi acerca da precaução com os falsos profetas. Como reconhecê-los, irmãos? Jesus disse que os reconheceríamos pelos seus frutos. Como é que o homem que anda, irmão, aprontando coisas, deve a todo mundo, procura confusão com todos. O fruto, proceder, caráter. Veja bem, profeta deve ser imbuído dessas coisas, para estar o quê? Plenamente capacitado por Deus para desenvolver o trabalho. Porque veja, não é porque ele ora e o Senhor cura, que ele vai ter que desprezar o lado espiritual, deixar de obedecer a palavra de Deus e ficar praticando a iniquidade. Não é desta forma não, meu irmão. Pois o resultado, o fruto do que o profeta diz e faz, revela o seu caráter. Logo você conhecerá de onde procede a árvore, ou seja, o profeta. Lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance ou pelo espetáculo. Olha aí, mas pelos frutos que eles produzem. Não está vendo aqui o que o escritor está dizendo? Pela performance dele, falar eloquentemente, né? Muitas das vezes até usa de milagres, né? Espetáculos ali, para mostrar ao povo o que está fazendo, mas, no entanto, a vida dele não condiz com o que ele está pregando. Mente, lesa as pessoas, faz mal às pessoas, destrói famílias, destrói lares, e ainda se arvora de ser profeta. Ainda sobre o falso profeta, irmão. Apesar de o falso profeta ser arrogante, né, iníquo, ele fala com grande eloquência, né, e isso basta para que ele seja tido como verdadeiro? Não.
Na obra, assim diz o Senhor, John Bevere diz que falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências. Os que partem o coração dos justos e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu espírito. Não tenha medo. Na autoridade das filhas de Deus, acautele-se dos falsos profetas. Louvado seja Deus. Então, irmão, veja aqui que o caráter é essencial. Não é? O caráter da pessoa tem que ser pleno, tem que ser bom. Ele tem que praticar boas coisas, ser verdadeiro. Em alguma comunidade, irmão, por exemplo, nós vamos ver aqui que realmente tem pessoas que negam até a pessoa de Cristo. Como, por exemplo, nós vemos pessoas aí fundando igreja para gays, para lésbicas, uma coisa totalmente contrária à palavra de Deus, meu irmão. Mas estão aí, falam mal de Jesus Cristo e por isso estão pagando pelos seus erros, não é? Pois bem, então vamos ler aqui também, irmãos, a palavra do Senhor. Vamos ler o que é que diz a palavra do Senhor aqui em Gálatas, capítulo 1, versículos 8 a 9. Mas ainda que nós, o mesmo anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Anátema, irmãos, quer dizer maldição, quer dizer vergonha, né? Isso aqui é ser anátema. A pessoa ser uma maldição na presença de Deus, ser uma vergonha na presença de Deus, então é o que é. A palavra de Deus está falando exatamente sobre isso. Não é? E temos mais. Por exemplo, Mateus identifica que o fruto do erro é o antinomismo. Ou seja, oposição à lei de Deus, oposição à Bíblia, oposição à palavra, chamando estas pessoas até de quê? Vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, irmãos. Mateus capítulo 7, vamos ver lá. Mateus capítulo 7 e versículo 23. Glória a Deus, aleluia. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Olha aí, se dizem profetas, dizem que pregam a palavra de Deus. Vocês vão ver aqui, no versículo 22, por exemplo, vai dizer, muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, irmão, que nós possamos chegar com esta palavra, muito boa, muito apropriada para nós, e veja aí, não se engane, vamos chegar na presença de Deus dizendo isso. Os irmãos estão vendo aí um monte de igreja falsa, né? Onde os profetas dessas igrejas aí, os que se intitulam profetas e que estão pregando a palavra de Deus, fazem milagre, meu irmão. Não está vendo aqui o que está dizendo, mas vamos chegar naquele dia na presença de Deus e ele vai dizer simplesmente, nunca vos conheci. Por quê, meu irmão? E por que isto? Porque praticava o quê? A iniquidade, praticava o pecado, desobedeciam à palavra de Deus. É desta forma que nós possamos estar então atentos ao que o Senhor tem para nós e para a sua igreja. Que o Senhor possa nos abençoar e guardar. Vamos agora orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estes momentos em que aqui passamos na Tua presença. Senhor, aprendendo a Tua palavra. Meu Deus de amor e bondade, se continua conosco, nos ajudando, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal e nos curando de toda enfermidade. Nos abençoe e nos ajuda, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Peço perdão aos irmãos por esse pigarro aqui na minha garganta que me acometeu agora, né? Eu tomei água, como os irmãos viram, mas não passou. Mas está assim coçando. Então, meu irmão, ore também por mim para que eu não venha gripar,
nesse cara. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos ajude a permanecer firmes, fiéis e tementes a Ele. Que o Senhor nos abençoe. Amém.